Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Nesse dia 5 de fevereiro, quarta-feira, nós celebramos a festa de Santa Águeda, uma mulher que entregou a própria vida pela fé em Cristo. Uma mulher que negou o ato de ter que negar a fé em Jesus Cristo. É dessa mesma fé que hoje o Evangelho nos trata. Esses homens hoje diante de Jesus Cristo ouviram a palavra de Cristo, se admiraram com a palavra de Cristo, mas não reconheceram que ele era filho de Deus. De onde vem ele? Não é ele o carpinteiro? Não é ele o filho de Maria e de José? Este homem que está diante de nós, quem é ele? De onde lhe vem tanta sabedoria? Diante da sabedoria infinita, mais vale um breve desejo de humildade com algum ato da mesma do que toda a ciência do mundo, dizia Santa Teresa de Jesus. A sabedoria infinita nos leva à humildade. Nos leva à humildade reconhecer e olhar além da sabedoria. Olharmos o que está diante de nós. Esses homens poderiam carregar em si toda a ciência de um contexto judaico, das leis judaicas, do conhecimento da religião, mas não foram capazes de ver em Jesus o Filho de Deus. Não foram capazes de ver nas suas palavras, nos seus atos, a presença daquele que efetivamente era o enviado de Deus. A fé é a luz que ilumina nossos caminhos, dizia Papa São João Paulo II. Deixarmos-nos iluminar através da fé. Deixarmos com que a fé no nosso dia a dia nos faça chegar até o conhecimento pleno de Jesus Cristo. Nós muitas vezes nos afastamos desse ato de fé. Nós muitas vezes temos a nossa dificuldade de ver em Cristo o único caminho da nossa vida. Porque tantas e tantas vezes vamos nos perdendo no caminho da vida e vamos nos questionando: quem é Deus? Quando Deus age? Por que Deus não agiu? Deus poderia ter agido? A nossa fé muitas vezes se coloca muito pequena diante das coisas que são de Deus, desse amor de Deus que está diante de todos nós. Santo Agostinho dizia: a própria vida se manifestou na carne, para que nessa manifestação, aquilo que só podia ser visto com o coração, fosse também visto com os olhos. O Filho de Deus, que poderia, ou Deus que poderia ser sentido somente com o coração, agora poderia ser visto com os olhos. Mas os homens não souberam ver com o coração aquilo que os olhos viam. Os homens não souberam traduzir em ato pleno de reconhecimento e conhecimento aquele que estava diante deles. Porque os seus parâmetros ideológicos de vida, as suas concepções, endureciam o coração do homem. E muitas vezes nós nos endurecemos o nosso coração com as nossas concepções, as nossas ideologias, que nos impedem efetivamente de nos entregar em Deus, na nossa humildade, de sermos simples diante de Deus, de reconhecermos Deus como o Senhor da nossa vida, porque a nossa soberba, a nossa prepotência, muitas vezes faz com que nós achamos que possamos fazer tudo, que tudo nos é possível, quando nós queremos, porque nós somos o diretor da nossa vida, somos nós o motor da nossa vida. Esquecemos de Deus, esquecemos de olhar além de nós mesmos, nós os olhamos com um sinal de potência, esquecemos a nossa impotência. Muitas vezes nos olhamos com uma identidade de supremacia, nada somos.
Devemos olhar para Deus e para as coisas de Deus como sinal permanente do caminho da nossa vida, como a força do nosso dia a dia, como a graça que se realiza no nosso dia a dia. Fora de Deus não existe vida, fora de Deus não existe luz, fora de Deus não existe sentido nenhum para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.